Segunda Universo com temas de liberalismo de direita. E o tema de hoje é língua franca. E para isso estou aqui, com uma caneta de pena para escrever em língua franca antiga. E como eu prometi fazer, esse vídeo logo depois do vídeo do comunismo e socialismo, onde eu estava usando, essa túnica de general da Primeira Guerra Mundial e de gala da Segunda Guerra Mundial, para diferenciar eu pus esse sobretudo também de general. Mas você não vai ver assim em filmes, Em filmes você vê sempre ele fechadinho aqui com as lapelas, entrelaçadas, aparecendo a condecoração, que é bem legal. E como vocês gostam de história, eu sei, e a Cruz de Ferro, A Cruz de Ferro é uma coisa que tem um mistério, um misticismo, Quais são? Tem mais? Quais Cruz de Ferro tem? Na verdade, nós temos 3 Cruz de Ferro. Nós temos a de segunda classe, a de primeira classe e a de cavaleiro. Essa aqui é de cavaleiro. A de segunda classe é a mesma coisa da de cavaleiro de pendurar. Só que ninguém pendurava. Quando você recebia na caixinha, tem uma fita também, a mesma coisa. Só que para você mostrar que você tinha de segunda classe, você costurava a fita no uniforme. Por exemplo, essa fita aqui é da Primeira Guerra Mundial. Então você colocaria a fita aqui na diagonal e todo mundo saberia que você tem então a Cruz de Ferro segunda classe. E a primeira classe? A primeira classe você colocaria no bolso, no caso essa túnica não tem bolso, como não tem bolso, pode colocar em qualquer lugar. Então você colocaria a Cruz de Ferro aqui. E aí, depois que você tem a segunda, a primeira, você ganharia a Cruz de Cavaleiro, que tem em várias graduações. Essa aqui é com folha de carvalho e espadas, mas tem só com folha de carvalho em prata, essa aqui, aí depois igual essa aqui, só que em ouro, e depois a em ouro com diamantes, que seria a mais de todas. E muitos ficam achando, falam, não, mas a Cruz de Ferro, símbolo nazista e tal. Na verdade não. A Cruz de Ferro foi instituída pelo imperador Friedrich Wilhelm III em 1813. E aqui eu tenho, por exemplo, uma Cruz de Ferro primeira classe da Primeira Guerra Mundial, ou antes da Prússia. Eu acho que não sei se vai focar bem, mas como que ela é? Ela tem então uma coroa em cima, que é o símbolo do império dele, tem um W do Wilhelm no meio e embaixo tem o ano. Então é mais ou menos, essa seria a da Primeira Guerra Mundial e antes, do Reino da Prússia. E na Primeira Guerra Mundial não existia essa cruz de cavaleiro, é só da Segunda Guerra Mundial mesmo. O que entrava no lugar dessa Cruz de Ferro aqui era o Poulet Mérite, que eu estava usando lá no outro vídeo, que deu o celeuma, essa é uma palavra boa, que deu a polêmica em relação a por que ela está escrito em francês se é uma condecoração alemã, prussiana, que Poulet Mérite é pelo mérito, e que só também os gigantes da Primeira Guerra Mundial ganharam, assim como o Barão Vermelho e todos os generais. Muitos generais, inclusive na Segunda Guerra Mundial, usavam às vezes até as duas, assim, uma do lado da outra, porque eles ganharam essa antigamente na primeira e depois na segunda ganharam essa. Por que está escrito em francês? É porque era a língua franca da época. Porque quem instituiu em 1740 o imperador Frederico II o Grande, ele falava francês. Ele só falava francês, aliás. Como muitos monarcas da época só falavam francês. Como muitos cortesãos da época só falavam francês. Muitos barões e elite intelectual da época falava francês. Muitos falavam também a língua local, o alemão, por exemplo. Mas nesse caso, a maioria ali era só que falava o alemão, era o povão.
E é interessante aí, né, que o Frederico II o Grande, ele é considerado o maior, né, maior imperador da Prússia e um dos maiores generais da história. Só que o pai dele, o Frederico I, achava que ele era frutinha. E tinha tanta raiva dele porque ele gostava de compor músicas e tal, que ele colocou ele na cadeia, jogou no calabouço, junto lá com os bandidos mesmo. E ficou um tempão lá. E aí quando morre, né, o pai dele, aí o Frederico II, graças a Deus. E aí ele toma conta do império, melhora o exército, vai pra guerra e demonstra que de frutinha ele não tinha nada e arrebenta com todo mundo. E também teve sorte que numa batalha lá atiraram pra cima dele e igual aquelas histórias mesmo de filme, ele tinha, não sei se uma moeda ou um relógio mesmo, e o tiro pegou ali e acabou que ele foi salvo. E a partir dali que ele se tornou até um pé de coelho para ele, né? Mas o que é a língua franca, afinal de contas, né? Já falei muito o que é a língua franca. Língua franca é aquela que você, além da língua que você fala no teu país, essa língua é falada em todos os lugares. Hoje a língua franca é o inglês. Mas não é o inglês que se fala nos Estados Unidos, nem o inglês que se fala na Inglaterra, na Austrália, não. É o inglês internacional, que é o inglês que é ensinado, que é o inglês objetivo, que é o inglês que você chega em todos os lugares e você é entendido e você entende com facilidade. Então essa é a língua franca de hoje, é o inglês. E todos nós sabemos disso, né? Mas no Ocidente, quais foram as línguas francas, né? Por exemplo, começou lá com uma história muito interessante no Império Romano. O Império Romano resolve, né, atacar, né, a Grécia e domina os gregos. E eles chegando lá, eles ficam assim abobados com as estátuas, com a filosofia, com a cultura grega. E aí eles começam a falar o grego entre eles, o grego erudito inclusive. E institui então que no império deles, né, as pessoas de alto nível, todas terão que falar o grego erudito. Inclusive nas províncias, por exemplo, lá na Judéia, né, na hora de Jesus, o cara vai lá, ele tinha que saber falar o grego, porque o general ia chegar lá e ia falar grego, ou o imperador também. E não ninguém ia saber falar lá a língua local. Então, e o povão, que não tinha tempo de ficar se especializando em línguas, eles falavam o grego koiné, que era um grego mais simplificado. E como Jesus era também uma pessoa do povo, e os seus apóstolos também, eles também falavam o grego koiné. E para que todos entendessem, eles escreveram então a Bíblia, o Novo Testamento, em grego koiné. E alguns que eram mais letrados, digamos assim, escreveram também no grego mais erudito. Então a Bíblia escrita em uma língua franca, para que todos pudessem entender. Mas aí passa o tempo, né? O Império Romano começa a ruir e os povos bárbaros, germânicos, perceberam isso, invadiram, tomaram conta, e eram vários povos bárbaros, não era um só, né? Então cada povo, né, bárbaro ali falava também tipo o seu dialeto germânico, mas era um dialeto. E eles então dominaram quase que a Europa toda, e esses povos foram dominados, né, por Carlos Magno. Carlos Magno começou a dominar povo por povo, aglutinou todos, e aí falou o seguinte: olha, vocês podem falar a língua que vocês quiserem, esses dialetos, todos eram dialetos alemães, né, esses dialetos alemães nos seus povoados, suas cidades, mas todos terão de entender o alemão que não é o alemão de hoje, né, é o alemão da época, né? Mas todos então, a língua franca passou a ser o alemão, porque praticamente a Europa toda estava dominada pelos alemães, e quem não estava respeitava os alemães, que eram os mais poderosos, que era o Sacro Império Romano Germânico. E aí foi passando o tempo também, e o próprio Sacro Império Romano Germânico, morre Carlos Magno, começa também a se fragmentar. Com essa fragmentação, os franceses estavam superpoderosos, e aí o francês entra como língua franca, que acaba pegando lá o Frederico II com essa minha história. E o francês talvez a gente um pouco saiba, ele vai até
praticamente a Segunda Guerra Mundial. Até lá, o francês é a linguagem realmente que todos têm que aprender. Só teve ali um pequeno conflito no século XIX, século XX, por conta também de uma ascendência germânica na filosofia, que os alemães quase tomaram tomaram a língua franca dos franceses, mas não conseguiram, acabou ficando como uma língua técnica, a língua mesmo realmente da ciência, a língua da filosofia, mas a língua da diplomacia, a língua dos nobres, continuou sendo o francês. E aí acaba a Segunda Guerra Mundial, a França também perde a guerra, e os americanos também, praticamente eles vencem as duas guerras, né? E ficam super poderosos. Vem a Guerra Fria e aí eles dominam a língua franca. Então a língua franca vira o inglês, e por isso que nós todos temos que falar inglês. Teve várias outras línguas francas pontuais, por exemplo, né, a Liga Hanseática, né, quando teve lá no norte da Europa, foi muito importante, né? Lá se falava o baixo alemão. Também lá no sul, na Itália, quando Gênova, Veneza se tornaram superpotências ali do Mediterrâneo, elas viviam brigando, mas elas tinham que se comunicar. Então a língua franca ali, de toda a região ali, acabou sendo italiano. Mas era italiano também da época, não é italiano que se fala hoje. E outras, por exemplo, né, União Soviética, só se podia falar o russo. Então tem outras línguas francas, por exemplo, né, aqui na América Latina, o espanhol também não deixa de ser a língua franca. Mas a língua franca hoje não se pode negar que a poderosa mesmo é o inglês internacional. E é isso, pessoal. Língua franca é isso, e me desculpe que eu vou começar a escrever aqui. Um abraço. Tchau, tchau.